todos bem-vindos ao canal Me Ajuda Aí. Meu nome é Juliette, a sua divulgadora científica aqui do YouTube. E hoje a gente vai para uma aula super importante que eu particularmente adoro, que é DNA e RNA, que são os nossos ácidos nucleicos. Nesse vídeo eu vou falar para vocês como este ácido nucleico, DNA ou o RNA, é formado quimicamente. Quais são as pequenas diferenças que existem entre DNA e RNA e como ele é formado, como essa molécula é formada. Se isso te interessa, se você precisa estudar sobre isso, fica comigo que a gente vai começar o vídeo agora. Se você ainda não é um inscrito no canal, me ajuda aí, se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo com muitas pessoas para que ele alcance muita gente, isso vai me ajudar demais. Não esquece de deixar o seu like e também coloque seus comentários aí sobre que aulas vocês preferem ter aqui no canal ou que tipo de curiosidade vocês querem também, tá bom? Então, vamos lá! DNA, ou ácido desoxirribonucleico, é uma sigla para DNA, que está escrito em inglês, por isso DNA e não ADN, apesar de a gente ver em algumas questões de vestibular o DNA escrito em ADN, abrasileirado, né? O DNA, ele é o nosso livro da vida. Tudo que nós somos, a cor dos nossos cabelos, até quanto de comprimento máximo nosso cabelo pode ter, como serão as nossas unhas, o formato do nosso rosto, algumas características comportamentais também, de comportamento e tudo que nós somos está escrito em forma de código no nosso DNA. O DNA está em todas as nossas células. Qualquer célula que a gente pegar e observar lá dentro do núcleo da célula, a gente vai encontrar uma molécula enorme de DNA. Eu costumo dizer, então, que o DNA é o seu, é o meu, é o nosso livro da vida. Se a gente pudesse ler como nós somos desde que nascemos e como seremos até o momento final da nossa vida, a gente leria o nosso DNA inteiro, o nosso livro da vida. Ele ainda não é tão simples assim de observar, a ciência trabalha muito aí para saber, né, quais são os genes relacionados a doenças, né, como a gente altera os nossos genes, tudo isso é amplamente estudado pela ciência e é demais, né, é maravilhoso. Hoje em dia a gente manipula o DNA, o que a gente chama de engenharia genética, mas ele ainda tem aí várias lacunas a serem descobertas a respeito do nosso material genético, de como somos, do nosso DNA. Outra característica importante que vale ressaltar é que o nosso DNA, que está lá dentro de todas as nossas células, ele é hereditário, isso mesmo. Então nós herdamos o material genético dos nossos pais, né? Todos os animais herdam esse material genético dos pais. O DNA é chamado de universal. E por que ele tem esse nome universal? Porque todos os seres vivos possuem um código genético dentro do núcleo das células. Sejam plantas, animais, seres humanos que também são animais, né? Até vírus que nem é considerado vivo tem material genético lá dentro dele. Por isso a gente chama o DNA de universal. O DNA foi descoberto no século XX e ele, depois disso, né, isso foi tão importante, mas tão importante que depois disso surgiu aí tudo que é avanço na medicina, na engenharia genética, na produção de alimentos. Então, o DNA, a descoberta do nosso DNA, ela gerou aí um boom, né, na ciência. E quem ganhou o prêmio Nobel por ter, né, analisado e falado aí como era a molécula de DNA foram dois cientistas, né, chamados Watson e Crick. Existe um pouquinho de problema aí nesse prêmio Nobel, porque existe uma cientista mulher chamada de Rosalind Franklin. Essa mulher foi muito importante para a descoberta de como é o material genético, mas infelizmente ela foi omitida dessa descoberta, né? A gente pode falar disso numa próxima aula ou colocar lá no Instagram para vocês, coloca aí se vocês se interessam, tá bom?
Bom, agora que a gente já falou um pouquinho sobre o que é o DNA, o nosso livro da vida, o nosso livro da vida está escrito quimicamente, né? Formado de moléculas químicas em vários tipos aí de códigos. Esses códigos, eles formam aí as nossas características e o DNA forma uma molécula chamada de RNA. E hoje a gente vai falar sobre DNA quimicamente e RNA também. E para ficar muito mais fácil de entender as diferenças entre eles e o que eles têm quimicamente, fica na lousa aí, para que a lousa vai explicar maravilhosamente tudo sobre DNA e RNA. Vamos lá, pessoal, para a nossa lousinha, então explicando aí as diferenças e o que é e como é quimicamente, né? É uma parte do braço aí da nossa genética que é DNA e RNA. Tanto o DNA quanto o RNA são ácidos nucleicos, tá? São formados por ácidos. E eles têm esse nome de ácido nucleico por duas características. Primeiro, que eles são ácidos quimicamente, e segundo, que quando eles foram descobertos dentro do núcleo das nossas células. Por isso, o nome de ácidos nucleicos para DNA e RNA. Embora a gente saiba, hoje em dia, que o RNA não foi encontrado no núcleo. O RNA não está dentro do núcleo das células, né? Mas a gente permanece com esse nome, ácido nucleico. Então, vamos lá. Quando a gente explicar, né, o que é um ácido nucleico, então ácido nucleico são moléculas ácidas, certo? E elas são formadas por nucleotídeos, tá? Os nucleotídeos, eles foram descobertos no núcleo, daí o nome núcleo, ok? A gente tem dois tipos de ácidos nucleicos, DNA e RNA. O DNA ele é chamado de ácido desoxirribonucleico e o RNA é chamado de ácido ribonucleico. Isso porque eles diferem aí na quantidade, né, de bases aí químicas que o formam, tá bom? Já que a gente sabe que DNA e RNA são formados de nucleotídeos, vamos então descobrir como quimicamente é um nucleotídeo. Então, quando a gente vê a fórmula química do nucleotídeo, a gente vê essa fórmula química aqui, tá? Então, basicamente, os nucleotídeos são formados por um fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. Então, ó, quimicamente, a gente tem aqui, então, o grupo fosfato, né? E aí a gente entende porque o nome do DNA e do RNA é ácido desoxirribonucleico ou nucleico, né? Olha só, quando a gente tem essa molécula sendo formada, essa molécula de fosfato sendo formada, esses oxigênios com um menos aqui, eles são liberados, né? Ele libera hidrogênio em ambiente aquoso. Então, quando ele está inserido, esse fosfato está inserido em ambiente aquoso, ele libera hidrogênio e aí ele se torna uma molécula ácida. Por isso que eles têm o nome, então, de ácido desoxirribonucleico ou ácido nucleico. Então, se cair lá na prova, vocês já sabem, né? Por conta desses oxigênios aqui, né? Ele vai liberar hidrogênio em meio aquoso e por isso ele é ácido, ok? Aqui a gente tem, então, a pentose, né? Que são os açúcares. A pentose é um açúcar com 5 carbonos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos aqui. Então, como a gente tem 5 carbonos, a gente tem uma pentose, açúcar. Sim, açúcar forma o nosso material genético das nossas células. E aqui a gente tem a nossa base nitrogenada. As bases nitrogenadas são várias, tá? No DNA e no RNA, a gente já vai entender quais são elas. Olha só que interessante. Agora que a gente já sabe do que é formado, do que é feito quimicamente o DNA e o RNA, a gente vem aqui algumas diferenças entre os materiais genéticos. O DNA, ele é encontrado, então, dentro do núcleo das nossas células e o RNA é encontrado fora do núcleo. Então, vamos colocar aqui, ó, dentro do núcleo. E o RNA fora do núcleo. Eu havia dito para vocês algumas outras coisas aqui que agora que vocês vão entender.
O DNA, ele é formado por uma fita dupla. Olha só, o DNA, ele é composto por uma fita. Essa fita, ela é helicoidal. O que significa isso? Que ela é retorcida. Quando a gente observa a estrutura do DNA, a gente vê uma fita toda retorcida, como se fosse uma espiral de caderno, toda retorcida. Essa parte da descoberta do DNA, ela foi muito feita pela Rosalind Franklin. A gente pode falar sobre essa injustiça que fizeram aí em próximo vídeo, comenta aqui. E ele tem uma fita complementar, ou seja, essas duas fitas se complementam, elas se unem, sendo que uma dessas fitas veio do meu pai e a outra fita veio da minha mãe. E aí elas se complementam, formando uma dupla hélice, uma fita toda emaranhada, né? Helicoidal, um formato de hélice, ok? Então, a gente já tem essas características aí. Então, o DNA é formado por uma fita dupla, certo? E ele é uma fita dupla helicoidal. Agora, vocês já sabem o que significa, né? A palavra helicoidal. Outra característica do DNA é que o DNA ele é formado por uma desoxirribose. Eu tinha falado isso para vocês no começo da explicação. Então, quando a gente observa quimicamente a composição do DNA, C5H10O4, tá? C5H10O4 formam, então, uma desoxirribose. Pro, mas e o RNA? Bom, o RNA, chamado de ácido ribonucleico e não de desoxirribonucleico, ele é encontrado fora do núcleo e ele é feito a partir do nosso DNA. O RNA é formado por uma fita só, uma fita helicoidal, né? Que também não é uma fita reta, mas é uma fita simples. Ela não tem uma fita complementar a ela. Ela é uma fita simples. Por quê? Porque o DNA, ele contém todas as nossas informações. Ele é o nosso livrão da vida. Então, dentro de todas as minhas células, tem material genético completo. Então, se eu pegar lá uma célula dos seus olhos e retirar o DNA, e depois pegar uma célula do seu coração e retirar o DNA é o mesmo, é completo, inteiro, tá lá dentro do núcleo de todas as nossas células, salvo algumas exceções que não cabem falar agora, tá? E o RNA, ele é só uma fita feita a partir do DNA. O DNA, ele tá preso lá dentro do núcleo e ele tem todas as informações de um indivíduo, mas vamos supor que ele tá lá, né? Você tem um DNA trabalhando dentro dos seus olhos, dos seus cones e bastonetes dos seus olhos, e esse DNA, ele precisa fazer com que você veja. Então, só uma parte do DNA é responsável pela visão. Então, o que ele faz? Ele transcreve essa parte importante responsável pela visão para uma fita de RNA fora da célula. A partir desse momento, o RNA ele vai fabricar uma proteína e essa proteína vai fazer a sua célula funcionar. Então, é tudo código, né? O DNA pega um pedacinho dele responsável por uma determinada característica, faz através desse pedacinho uma fita só de RNA fora do núcleo e esse RNA fabrica uma proteína. Tá? A gente já chama isso de transcrição e tradução. A gente vai ver isso numa próxima aula, ok? O RNA, ao contrário do DNA, ele é um açúcar sim, mas ele é uma ribose. Então, olha só, a fórmula do RNA é C5H10O5. Ele tem um oxigênio a mais, né? Ó, o DNA tem um oxigênio a menos. E isso faz com que a molécula de RNA se torne uma molécula instável. E a molécula de DNA, ela é mais estável. Mas o que isso significa, ser instável e estável? A fita de DNA, por ter esse oxigênio a mais e se tornar instável, ela é degradada com facilidade. Ela se degrada, ela se destrói com muita facilidade. A gente está observando aí a fabricação de vacinas e a gente percebe que algumas vacinas são feitas de RNA e elas são muito mais delicadas, né?
E elas acabam estragando com facilidade porque o RNA é uma molécula instável que tem um oxigênio a mais, diferente do DNA, certo? Aí a gente vai observar, porque eu já tinha dito para vocês, que o DNA e o RNA eles são feitos então de um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada, certo? E quais são as bases nitrogenadas do DNA? O DNA ele é formado pelas bases nitrogenadas adenina, timina, guanina e citosina. Citosina, certo? Essas bases nitrogenadas você vai encontrar aqui, ó, na fita de DNA. Então, você vai encontrar sequências de bases nitrogenadas. Adenina, timina, guanina, citosina, 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 adenina, timina. São essas sequências que vão formar as características dos indivíduos que são diferentes de um indivíduo para o outro, tá? E lá no RNA, a gente tem bases nitrogenadas, mas elas são diferentes. As bases nitrogenadas que a gente vai encontrar na fita de RNA são a adenina, a guanina, a citosina e a uracila. Ou seja, no lugar da timina, a gente tem a uracila. Então, a timina não existe no RNA. Então, quando você bater o olho em uma questão de vestibular que tenha uma única fita e que não tenha a base timina e sim a uracila, a gente já sabe que é RNA. Atenção, isso cai demais de vestibular, tá? Às vezes o vestibular põe umas pegadinhas para vocês. Ele coloca uma única fita e pergunta para você se isso é RNA ou DNA. Aí você olha e fala assim: ah, uma fita só é RNA, mas na verdade não é RNA porque tem timina. Então você tem que observar, além de ser uma única fita, se tiver timina é DNA, se tiver uracila é RNA, certo? E outra característica aí que eu já disse é que o DNA então vai formar o RNA através de um processo chamado de transcrição. E o RNA vai formar uma proteína que vai fazer a minha célula funcionar através de um processo chamado de tradução. Certinho? Deu para entender? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que isso tenha sido muito proveitoso para vocês. Não esquecem, deixe seu like e seja um membro, né? Coloca aí, se adiciona para receber todas as novidades do canal Me Ajuda Aí. Eu fico com vocês numa próxima aula ou numa próxima curiosidade. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.